Eu queria começar esse vídeo diferente do outro, fazendo só umas considerações sobre alguns pontos, né? Que eu acho que eu passei muito por cima. O primeiro deles são os tipos de lipídios, tá? Eu vi que você vai provavelmente ter que saber isso aí, eu não falei. Então, eles são basicamente 4, tá? Os cerídeos, que têm a função estrutural, tá? Eles são ceras, né? Cerídeos. A colmeia da abelha lá, o mel, a colmeia, né? Na real, ela é formada de cerídeos. O colesterol é um tipo de esteroide, tá? Eu não sei porque eu escrevi colesterol, não escrevi esteroide. Mas o tipo, na verdade, é esse aqui, esteroide. E os esteroides, eles têm muitos hormônios, né? Hormônios esteroides, são os hormônios sexuais, enfim, progesterona, testosterona. E o colesterol não é um hormônio, mas ele é um tipo de lipídio esteroide, que é uma lipoproteína, né? O nome, se você souber LDL e HDL, te ajuda muito, que é High Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteína de alta densidade. Eles têm a função de transportar, o LDL e o HDL tem a função de transportar gordura do tecido para o sangue, do tecido para a circulação e da circulação para o tecido. Quem transporta do tecido para a circulação é o LDL, quem transporta da circulação para o tecido é o HDL. Por isso que se você tiver muito LDL e pouco HDL, você vai ter muita gordura na tua circulação, eventualmente gerando uma placa, tá? Uma placa chamada ateroma. Isso vai levar à aterosclerose, que é um problema do entupimento de uma artéria ou veia, e aí você morre, tá? Basicamente. Fosfolipídios também tem função estrutural, né? Como esse daqui da bicamada fosfolipídica, da membrana plasmática ou da camada meu Deus do céu, a camada da mitocôndria também é formada. Eu já falei que ele tem uma permeabilidade seletiva, né? Justamente porque ela é polarizada aqui, ela é polar aqui, ela é apolar aqui, o fosfolipídio. Então ele tem essa característica de permeabilidade. O triglicerídeo, ele é bem energético, tá? Ele tem um ácido graxo e aliás, ele é um ácido carboxílico com um glicerol, e ele é energético. A função dele é conceder energia. Nenhum dos outros lipídios é. Então, essas funções dos lipídios que eu queria bater mais, né? Dos ácidos nucleicos eu falei no vídeo passado, dos carboidratos também, que é energético. E armazenamento de energia, né? Glicogênio. Tá. Das proteínas que tem muita coisa. Como tem muita coisa, acho que não tem muito sentido ficar falando aqui. É sustentação, é transporte, é catalisar substância, é estrutural, é hormônio também, precursor de outras substâncias, enfim, é milhões. Se você chutar qualquer coisa, você vai acertar, porque é 1 milhão. Tá. Eu falei também no vídeo passado, não sei se eu já bati nessa tecla, mas 70% do nosso peso seco é proteína, tá? Seco, não falei isso no vídeo passado. Ou seja, sem água. E os aminoácidos essenciais são 9. Os 11 são os aminoácidos não essenciais que o nosso corpo produz. Vamos lá. A estrutura primária da proteína, ela é plana. Ela é assim, ó, como eu desenho aqui. São peptídeos diferentes, aminoácidos diferentes, unidos por ligações peptídicas. Antigamente, aminoácido é chamado de peptídeo. Por isso que ligação peptídica, tá? Aí, essa ligação peptídica ela é covalente, ela é muito forte. E a gente vai ver que a proteína se desnatura por um processo aqui. Quando ela se desnatura, não é essa ligação que quebra, é outra, tá? Essa aqui é muito forte. A estrutura secundária, ela pode ser formada de várias maneiras. Uma delas é a alfa-hélice. Não é muito importante agora saber disso, mas é bom você saber, né? Você sabe que o DNA ele é assim, ele é formado por uma dupla hélice, mas essa fita aqui é uma alfa-hélice. Então é isso que faz, basicamente, na estrutura secundária. Faz a hélice lá. Pode se formar outro tipo de dobras, mas essa é mais importante. Essa ligação que eu circulei aqui é a ligação de hidrogênio, tá? Estrutura terciária. Eu já gravei esse vídeo antes e não enviou, então por isso que já tá arriscado aqui. Aí, a estrutura terciária é quando a proteína ela faz voltas tridimensionais em si mesma, ela se dobra tridimensionalmente. Fazendo isso aqui, eu não consegui representar no papel, mas dá pra ter uma boa ideia do que é, certo? E a quarta estrutura é o que dá a mesma forma da proteína. São múltiplas dobras
tridimensionais como dessa daqui, que vão se dobrando em si mesmo e formando outras novas, tá? Por isso que ela é bem maior do que a terceira. Uma enzima, como eu expliquei ali em cima, ou não... Bom, enfim, as enzimas, elas são tipos de proteína, tá? A função delas é catalisar substâncias. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma reação, tá? A reação, ela levaria isso aqui de tempo de energia para ser iniciada. A enzima, ela diminui a energia dessa ativação, fazendo com que seja aqui só a energia necessária. Logo, a reação fica assim. Ela é mais rápida, acontece mais rapidamente com menos gasto de energia, por causa da enzima. É bom você saber que a enzima, ela não é consumida nesse processo, então ela sai inteira. E ela funciona com um esquema de, tipo, aqui eu fiz uma enzima, no caso. Esse aqui, ó... Bom, deixa eu fazer uma mais bonitinha. Olha que fofinha a enzima. Essa é a enzima nova. A enzima nova aqui, ela tem esse espaço chamado sítio ativo, onde vai entrar o substrato, ela vai alterar esse substrato e, pô, aqui vai estar um novo substrato que sai da enzima. A enzima vai ficar inteira, beleza. Se a gente tem uma desnaturação da proteína, o que vai acontecer? Ela vai alterar a forma dela. Então, a enzima que encaixar aqui não vai encaixar mais. Vou supor que a enzima vai ficar assim, ó. A bolinha não entra mais, entendeu? Desnaturou, perdeu a forma, perdeu a função. É um exemplo tosco. Eu fiz aqui um outro exemplo tosco também, mas é só pra você entender o que acontece. Ela perde a forma dela, logo ela perde a sua função. E também é importante saber que o que causa esse processo de desnaturação é a alteração do pH fisiológico ou a temperatura. Porque as enzimas têm uma temperatura ótima e um pH ótimo de funcionamento. Se ele se altera, ela desnatura. É basicamente isso que eu queria falar hoje de bioquímica. Acho que se você souber tudo que está aqui, mais do que você tem no seu caderno, você tira 10 dessa prova.